Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre jogador desmentindo o técnico Renato Portaluppi ao vivo. Atitude impressionante com o elenco. Diagnóstico equivocado feito pelo Grêmio e também o ânimo, ou melhor, o desânimo do ambiente do Grêmio após mais uma eliminação na temporada. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo já na arrancada, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, rumo à marca dos 30 mil inscritos, ative as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e também outros esportes. Tem tudo no site da KTO. No teu primeiro depósito, tu já ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares, ou seja, colocou R$100, vai ganhar mais 20 da KTO. Vai lá, brinque com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, KTO.com, o Instagram é @KTO_Brasil. Gente, primeiro ponto, o desânimo é tudo que se vê no ambiente, nos bastidores do Grêmio neste momento, após mais uma eliminação. O Grêmio acreditava e muito que conseguiria passar de fase tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Não deu em nenhuma das competições. O principal responsável, nós já elegemos, o torcedor do Grêmio sabe muito bem, pelo menos a maioria, que foi Renato por conta dos seus vários erros. O ponto é, Renato, ele segue? Sim. Por enquanto, ele segue. A direção tomou a decisão que ele permanece até o final do ano, pelo menos, e depois será feita uma reavaliação do trabalho. Muitos entendem que ele deveria sair imediatamente, outros entendem que seria melhor no final do ano, e a minoria entende que ele, inclusive, deveria permanecer para o ano que vem. Eu, sinceramente, acho que o Renato deveria ficar, sim, até o final do ano, até porque ele tem o grupo na mão para não perder o vestiário, para o Grêmio daqui a pouco não colocar um treinador que desagrade o ambiente e o Grêmio venha a ser rebaixado. Então, Renato, embala o teu filho, montou esse elenco com essa formação errada, com as escolhas equivocadas, vai até o final do ano, faz o mínimo, que é manter o Grêmio na Série A, e depois se despede do Grêmio para o Tricolor, que é muito maior do que o Renato, começar um novo ciclo, com todo respeito ao Renato, que sim, tem várias qualidades como treinador, é um ídolo do Grêmio por tudo que fez como técnico e também como jogador, mas pelo menos na minha opinião, de forma disparada, essa é a pior temporada dele no comando do clube. Dentro disso, o Renato tenta reanimar o ambiente, para o Grêmio seguir bem no Brasileirão. É o que resta. E quem sabe, gente, tem muito campeonato pela frente, conseguir algo através dessa competição em termos de vaga para Libertadores. Talvez, a gente sabe que o Brasileirão dá várias vagas para Libertadores, né? Claro que vaga direta é muito improvável, mas daqui a pouco o Grêmio numa guinada, uma sequência de vitórias, agora vai ter tempo para treinar, para descansar, consegue uma vaga numa pré-Libertadores pelo menos. Eu acho que esse deve ser o objetivo do Grêmio, até para não encontrar dificuldades em relação à parte da zona de rebaixamento. Bom, o diagnóstico feito de forma equivocada é o seguinte: o presidente Alberto Guerra, na entrevista que deu ainda no estádio, logo depois do jogo, foi perguntado sobre a eliminação e ele não colocou na mesa o fato do Renato ter errado muito. O que ele colocou foi: Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. Parece até uma afronta falar isso depois de tantos erros graves do Renato que levaram o Grêmio a mais uma eliminação, né? Mas tudo bem, o presidente disse. Mais do que isso, o presidente justificou a eliminação, o diagnóstico feito por ele, pelo menos publicamente. Eu imagino que internamente não seja esse o único diagnóstico. O presidente entende futebol, né? O presidente é um cara que acompanha há muito tempo o Grêmio, né? Um grande gremista. Ele não acha, né, o que ele falou. O que ele falou, Bruno? Ele disse o seguinte, gente, que o Grêmio perdeu a classificação no jogo da ida, porque o jogo da ida não foi na Arena, foi no Couto Pereira. Sinceramente. Aí tu dizer que o Grêmio foi eliminado da Libertadores só porque não teve Arena, é tu simplesmente ignorar tudo que o Renato fez de errado. O diagnóstico está errado do presidente, na boa, mas foi o que ele falou publicamente. Bom, uma atitude incrível com os jogadores. Depois de mais uma eliminação, com vários erros, os jogadores do Grêmio, pasmem, ganharam folga. O grupo de jogadores do Grêmio esteve de folga nesta quarta-feira,
descanso para todos. Gente, olha, o Grêmio precisa mudar, na boa. O Grêmio precisa mudar. O Grêmio precisa de mais cobrança. O Grêmio precisa de mais cobrança interna para o treinador, para os jogadores. Olha, o Renato leva muito na boa o grupo de atletas do Grêmio. E por isso talvez que muitos jogadores, a grande maioria dos atletas, gostem do Renato. O Grêmio deveria ter uma cobrança maior. Mas não, os atletas depois de uma eliminação estavam de folga. Tudo bem. Um jogador desmentiu o Renato. Estou falando do Natan Pescador. O Renato, na entrevista coletiva, foi muito claro ao dizer o seguinte, questionado sobre o Natan ter entrado frio para bater o pênalti, pergunta do Lucas Pilar, do canal do Bagé, o Renato disse assim, não tem nada disso. Foi até meio, acho que não sei se desrespeitoso, mas ficou bravo ali com a pergunta, incomodado, né? Respondeu de uma forma um pouco mais incisiva ali, mais firme, dizendo que não tinha nada a ver, que o cara tá aquecendo, não tem como entrar frio se ele já estava aquecendo há um tempão, que já aquecem até mesmo no final do primeiro tempo. Primeiro ponto, Renato, aquecimento não é a mesma coisa que jogo, aí já tem uma diferença. Mas talvez a questão da frieza, do entrar frio, e o Renato foi jogador e dos bons, deveria entender isso, talvez entenda, mas ignore na hora de justificar, porque o Renato não sabe ser criticado, que o jogador ele precisa adquirir confiança durante o jogo, e ele chegando confiante aumenta a possibilidade dele acertar o pênalti. No caso do Natan Pescador, já é um jogador extremamente sem confiança por tudo que ele não produziu desde que chegou ao Grêmio. E ele entra no jogo, nem sei se tocou na bola, se tocou foi muito pouco e já foi para uma cobrança decisiva de pênalti. Eu já falei aqui no vídeo anterior e repito agora, o Natan Pescador ter sido colocado para bater um pênalti é um absurdo. Ninguém gremista teria escalado. Só o Renato achou que isso seria uma boa ideia. Eu ouso dizer que nem o Natan achou que seria uma boa ideia, mas ele teve coragem, como ele mesmo disse. Só que o Renato, o Natan, foi na entrevista depois na zona mista do Maracanã e desmentiu ao vivo o Renato. Ele disse que sim, entrou frio e o fato dele ter entrado frio fez com que ele perdesse o pênalti. Ele destacou, eu fui corajoso, eu bati, faz parte, etc. Mas sim, isso me atrapalhou. Ele ter entrado frio no jogo, no entendimento do jogador, atrapalhou ele. E aí não é nenhuma questão da gente, eu concordo com o Natan, não, eu concordo com o Renato. Eu sinceramente acho que o Natan não deveria ter batido pênalti frio ou quente. Se ele tivesse começado o jogo, não teria que bater pênalti. É um absurdo ele ter batido pênalti. O fato é que mostra, mais uma vez, um jogador indo ao vivo desmentir o Renato. Isso já havia acontecido com o Marquezin. O Renato dizendo que ele teve um desconforto, um problema, que passou por um exame, e o Marquezin rindo disso depois numa entrevista que deu após uma partida, e mais do que isso, dizendo que não gostava do rodízio, que o rodízio ele atrapalhava. Então é a segunda vez que acontece um episódio nesse sentido. Fora o que eu citei no vídeo anterior do Gustavo Nunes, né? O presidente falando que não estava certa a venda, 30 segundos depois, praticamente do lado, o Gustavo Nunes disse que estava vendido para o Brentford da Inglaterra. Então o Grêmio está bagunçado e tem o Brasileirão pela frente. Rezemos que as coisas melhorem para o Grêmio, pelo menos que o mínimo seja garantido. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.